Graça e paz, igreja, amém? A gente vai falar sobre as bem-aventuranças. Às vezes o tempo passa tão rápido que aí eu pergunto assim pro Dudu, eu vou pregar amanhã? É amanhã que eu vou pregar? Porque passa rápido. Essa semana foi uma semana de muita atividade, a gente saiu também para ministrar fora. Então foi uma semana bem atípica. Aí acabei ontem e aí o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração, de falar sobre as bem-aventuranças. E eu quero ministrar o coração dos meus amados, das minhas amadas irmãs, acerca dessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar o teu coração, porque Ele falou o meu. Nunca pense que quem prega sabe mais. Não, quem prega se preparou para trazer a palavra, mas é tão confrontado quanto quem ouve, né? E essa palavra, ela é muito, muito legal, muito maneira. Vou falar igual, muito maneira. Muito da hora. Porque a gente vê um contraste de Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, com lá Êxodo, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas. Lembram? Que Deus queria se revelar ao povo, o povo não queria, ficou com medo por causa dos trovões, aquela situação toda. E Moisés desce daquele monte, e o pessoal tudo com medo, e ele começa a falar, olha, não terás outros deuses diante de mim, começa aquela palavra, não, 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 não. Aí quando a gente vem para o Novo Testamento, na oportunidade que Jesus teve com a multidão, ele vai para o monte, não é o Monte Sinai, mas ele vai para o monte, é chamado Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 até o versículo 7, que ele fica ali no monte, e ele começa a trazer uma diferença daquela palavra do início. Uma coisa que a gente precisa entender bem, o pastor já pregou sobre isso, mas é algo que a gente precisa trazer para a igreja como entendimento. Quando as pessoas falam do Antigo Testamento, falam assim, o Antigo Testamento é a lei, não é verdade? Não é assim que a gente aprendeu? Amém? Vocês estão comigo aqui? Quem está comigo fala assim, estou contigo, garoto. Está comigo, valeu. Obrigada. Então a gente costuma falar assim, o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. Não é assim? Pelo menos eu vi a vida inteira assim. Só que quando você conhece um pouquinho mais da palavra, quando você começa a desfrutar dessa palavra, você vê que é tudo graça. Porque quando Deus deu a lei, não, sempre não significava que você conseguiria cumprir todos os não, porque ninguém consegue cumprir os não de Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Tá bom, não vou ter outros deuses. Mas não, honra teu pai e tua mãe. Já falei, não é verdade? Aí Tiago fala que aquele que erra num só mandamento, né, pastor me corrige, que erra só no mandamento, quebra todos. Não é verdade? Porque a Barlete fez a mesma cara que eu falei da outra vez. Porque se você quebra um mandamento, quebra todo. Porque mandamento, gente, lei de Deus não tem leizinha, leizão, pecadinho, pecadão. Tá entendendo? A gente que classifica os pecados. Não, adultério é maior do que mentira. Não é assim que a gente faz? Porque fazer fofoca é menor do que a pessoa matar alguém. Mas diante de Deus é pecado. É tudo pecado. E se eu não adulterei, mas menti, quebrei. Aí vem Jesus. E Jesus começa a trazer para nós essa palavra maravilhosa, que é as bem-aventuranças. E a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre ela, e a gente vai destrinchar essa palavra hoje, em nome de Jesus, se Deus me permitir. Vamos lá. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 12. Eu vou ler tudo, depois a gente vai falando um pouquinho de cada vez. Sim. Diz assim, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a gente vai vendo aqui, Jesus passando meio que parece, quando a gente faz a leitura, a gente vai vendo Jesus falando assim, bem-aventurado aqueles, porque vai ter isso, uma troca, como se fosse uma troca. Mas a questão que eu quero enfatizar não é a questão da troca, é a questão da bem-aventurança. Bem-aventurança, traduzindo assim, uma tradução livre, seria feliz. Mas lá no original é muito mais do que feliz. Porque como a gente denota felicidade? Como que é a nossa conotação de felicidade? Ganhei um dinheiro, fico feliz. Estou duro, estou triste. Não é assim que a nossa conotação... Estou sem doença nenhuma, estou feliz. Estou doente, estou triste. A nossa conotação de felicidade é assim, não é verdade? Se tá tudo bem, estou feliz. Se não dá tudo bem. Mas essa conotação, quando ele fala aqui bem-aventurado, é muito mais do que isso. É o contentamento muito grande dentro de si, que independente se está tudo muito bem ou se está tudo muito mal, a pessoa é feliz no seu contentamento. Ela é feliz dentro de si. Isso quem pode dar é o Senhor Jesus. Isso a gente precisa buscar em Cristo Jesus. Porque se a nossa felicidade ela estiver condicionada a ter algo de bom, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que embora a gente tenha um dia maravilhoso, de noite a gente pode receber uma notícia que pode acabar com todo o nosso dia maravilhoso. Embora a gente tenha tido uma semana maravilhosa, amanhã pode receber uma, porque a vida da gente é assim, é muito flutuante. A nossa alegria no mundo, ela é muito flutuante. Mas aquilo que Deus realmente quer trazer para nós é algo muito interior. Paulo fala isso. Eu aprendi a contentar-me com tudo. Eu aprendi a estar contente. O que é estar contente? Estar contente. Estar com contentação. Estar satisfeito. É muito difícil isso hoje. A gente está num mundo que a satisfação é uma coisa que a gente não tem muito. A gente só está satisfeito em algumas coisas. Se aquilo não vai bem, a gente fica insatisfeito. Ó, não pular de dedo, né? Não estalar de dedo. Não pular de dedo é ótimo, né? Depois eu fico rindo quando eu vejo a minha gravação. Porque eu não corto nada não, sai tudo. Então a gente vê que a nossa vida é assim. Aí vem Jesus, lá no Sermão da Montanha, com seus discípulos reunidos. Aí ele vai falar assim, olha, felizes, muito felizes serão os pobres de espírito. Quando fala de pobre, a gente pensa logo o quê? Ausência de riqueza, ausência de recurso, não é verdade? Quando fala assim, fulano é tão pobrezinho, porque fulano às vezes não tem nem o que comer dentro de casa. Mas essa questão da pobreza que ele está falando aí, não é pobreza de espírito, gente. A pobreza de espírito não tem a ver com ser rico ou ser pobre. E uma das coisas que as pessoas pegaram esse texto e deturparam dizendo que os pobres vão herdar o reino dos céus e o rico não tem espaço. Gente, Deus não chama ninguém por ter dinheiro, por não ter dinheiro ou por ser rico. Deus, ele quer que a gente chegue numa condição de pobreza diante da presença dele. Aqui esse pobre, eu estava ouvindo meus professores lá, né? Ele estava dizendo que eu até escrevi, gente. É uma pessoa que se esvazia tanto na presença de Deus, se esvazia tanto que quando chega diante do Senhor é pobre, não tem nada para oferecer. Aí o Senhor está falando, esses que se chegam a mim, pobres, sem nada para oferecer. Aí o que ele diz no restante? Porque deles é o reino dos céus. O que você pode oferecer a Deus que possa surpreendê-lo? Pensa aí. O quê? Pensa aí, Sandra. O que você pode dar assim? Não, pastora, se eu der isso aqui para ele, eu acho que ele vai ficar surpreso. Gente, quem pode dar alguma coisa para Deus e falar assim, olha, Deus falar assim, poxa, me surpreendeu você. Não tem nada. Não tem nada que eu e você façamos que possa deixar Deus surpreso.
Então, quando ele fala aqui, bem-aventurado os pobres, não é que você vai deixar de ser, não vou buscar ser rico. Inclusive aqui na casa, né, temos muitos empresários. A gente, há um tempo atrás, tinha uma irmã que vinha aqui na nossa igreja, que ela orava. Pastora, estou orando para Deus enviar empresários para essa igreja. Salete lembra disso, né, Salete? E essa pessoa orou e Deus enviou. O que tem de empresário nessa igreja? Amém, empresárias? Amém? Porque a gente pensa que empresário é só aquele lá dono da Colgate, dono da BMW. Gente, empresário é aquele empreendedor que pega e começa a fazer as coisas. Seja ele artesanal, seja maquinário, seja o que for. Deus não está falando assim, você vai ter que abrir mão de todo o teu dinheiro, de tudo que você tem, porque senão você não vai entrar no reino do céu. Não. Ele está dizendo assim, você vai precisar se esvaziar. O próprio Cristo se esvaziou. O próprio Cristo abriu mão da sua glória para estar diante de Deus. Eu coloquei versículo nesse, Luli, porque eu acho que não sei se eu notei esse primeiro, do pobres. Eu botei aí. Acho que eu não botei não, né? Vai lá para mim, então. Isaías capítulo... A gente vai botar sempre na tela que vai ficar mais fácil para a gente poder dinamizar, né? Isaías 6, versículo 5. Olha o que disse. Olha o que Isaías disse. Então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qualquer um que se aproxima de Deus precisa chegar dessa maneira. Não tem como você chegar de Deus cheio de arrogância, cheio de ignorância, cheio de soberba, dizendo assim, olha só, Senhor, eu estou certa porque isso, porque aquilo, porque eu fiz tudo certo. Primeira coisa que Deus vai falar para você, baixa chá. Já viu? Quem você pensa que é? Baixa chá. Isaías entendeu, porque ele viu a glória de Deus, ele viu tudo ali de Deus. E ele olhou para ele e falou, ai de mim. Ai de mim, quem sou eu? Quem sou eu? E olha que Isaías era um profeta, gente. Ele viu os céus abertos, tá? Ele viu os serafins. Ele viu tudo bonitinho lá. Mas ele falou, ai de mim. O problema da gente é esse. Quer entrar no reino dos céus? Se esvazie. Vai diante do Senhor, pobre. Pobre de espírito. Porque de você, porque nosso é o reino dos céus. Vamos outro versículo aqui? Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Outra coisa também que a gente precisa entender. Essa questão do chorar. Tem gente que acha assim. A gente muitas vezes pensa dessa maneira. Quando a gente está diante de Deus, a gente tem que ficar chorando diante de Deus, porque Deus só vai ouvir o nosso choro quando a gente chora. Porque o crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece. E a gente acha que para chegar diante de Deus tem que ser com choro. Amém. A gente sabe que a gente chega diante de Deus chorando. Mas sabe o que Deus não quer? Melancolia. Vocês estão entendendo? Melancolia, tipo assim, chega diante de Deus, poxa, Senhor, porque aquela autocomiseração, sabe? Porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque coitadinha de mim, olha o que fizeram comigo, Jesus. Não, não é esse choro que aqui está falando. Não é esse choro, sabe que choro que ele está falando aqui? O choro pelo pecado. Quantos aqui já choraram por causa do pecado? Não precisa levantar a mão aqui, mas porque pecou de verdade diante do Senhor. Não é maravilhoso? Quando a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, eu pequei. Senhor, eu não consigo largar. É esse choro que Deus quer de nós. Não é o choro da autocomiseração, coitadinho de mim. Porque Deus, vou te falar, Deus nem ouve, tá? Toda vez que alguém chegava lá diante dele, ele mandava ficar de pé porque eu vou falar contigo. Aconteceu isso comigo também. Fiquei um tempo em depressão e Deus não falava não. Depois Deus falou, fica de pé que eu vou falar contigo. Tipo assim, recobre aí a coisa porque eu vou falar. Porque Deus mexe nas nossas emoções? Mexe. Deus nos faz chorar? Faz. Não estou dizendo que não. Mas Deus, ele vai falar muito no nosso intelecto, no nosso racional. Sabe por quê? O que vai mudar eu e você é culto racional. A emoção, gente, é maravilhosa. Eu amo me emocionar na presença do Senhor.
Mas se a emoção não for algo que trate meu raciocínio, meu pensamento, só chorei. Só babei na presença de Deus. Não gerou nenhuma mudança. O que Deus ele quer fazer por nós, o que Deus quer de nós, bem-aventurado aqueles que choram pelo pecado, choram porque errou, choram porque não conseguem sair daquela situação, mas choram na presença de quem? Na presença dele, como a Marlete estava falando aqui. A gente está vivendo um tempo, às vezes, tão difícil, que é difícil encontrar alguém para compartilhar. Aí vem Jesus e fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só que a gente vai lá não sei aonde, vai lá, quando não tem mais jeito, quando já virou uma fofocada, o que a gente vai? Vai para Deus. Mas de que Deus ele quer? Que a gente chore na presença dele. Tiver que compartilhar, peça ao Senhor. Alguém para compartilhar, que não é pecado compartilhar não. Confessar os pecados uns aos outros e para ser descurado. Isso faz parte. Mas o que Deus ele quer tratar em nós é o choro do arrependimento. É o choro da mudança. Aquele choro que a gente chega diante de Deus e fala, Deus, eu quero mudar. Eu quero sair dessa situação. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa que diz aqui? Deixa eu ficar com óculos porque não dá. A recompensa, porque eles serão consolados. Aqueles que choram diante do Senhor em arrependimento, em mudança de atitude, em mudança de hábito, o que vai acontecer com essa pessoa, comigo e contigo? Você vai ser consolado. Vamos lá para outra palavra que fala aqui? Bem-aventurado. 1 Tessalonicenses 3,7, desculpa. Eu separei um versículo para cada um. 1 Tessalonicenses 3,7. Diz assim, ó. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Quando a gente chora na presença do Senhor, o consolo vem. Quando a gente chora na presença do Senhor para mudança de pecado, para mudança de atitude, o consolo vem. Em toda a nossa aflição e necessidade, Paulo fala ali. Em toda, fomos consolando, ficamos consolados por causa de vocês, acerca de vocês, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Então, aquele que chora na presença do Senhor, o Senhor até envia pessoas para nos trazer consolo. Mas chore na presença dele. A outra coisa que o Senhor fala aqui, que eu vou pegar também um gancho do versículo da Marlete. Esse versículo da Marlete vai fazer parte, viu Magna? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Outra palavra que é muito confundida, quando se fala de mansidão. Quando fala de mansidão, a gente pensa assim, o crente tem que ser aquela pessoa que não pode revidar, né? Que não pode falar, que não pode... Não é assim. Vamos pensar em duas pessoas que eram mansas. A primeira pessoa que a Bíblia fala que era... Você não, Paulinho. A segunda pessoa que era muito mansa que a Bíblia fala, que era o mais manso da terra. Vocês lembram quem é? Moisés. Em toda a terra não se viu um homem tão manso como Moisés. Sabe por que Moisés era manso? Tinha que ser manso. Deus derramou sobre ele essa mansidão. Porque ele dirigiu mais ou menos 2 milhões de pessoas pelo deserto. Alguém aqui já saiu em alguma excursão com 10 pessoas? Excursão mesmo. E às vezes uma trilha. Vou falar de trilha, porque eu já fiz trilha com as crianças. Né, Bia? Bia sabe. Na metade da trilha, eu me lembro de uma que a Emily falou assim, Ana, nunca mais. A Emily falou, nunca mais me chama para essas trilhas. Eu não aguento isso. Lu já foi, né, Lu, lá na cachoeira. Lu foi, arrebentou. Lu e Dani arrasaram. Mas não tem aquele pessoal que gosta de reclamar? Agora imagine levar 2 milhões de pessoas para a cachoeira, aquela subidinha lá. Metade falando no ouvido de um, outra metade falando no ouvido de outro, e um montão de gente falando no ouvido de Moisés. Moisés tinha que ser manso, né? A questão de mansidão não é que você vai ser uma pessoa que não vai se impor. A outra pessoa é o próprio Jesus. Não vai ser, a mansidão não é aquela pessoa bobona, desculpa a expressão, aquela pessoa que tem sangue, inclusive as pessoas gostam de sangue de barata. Não, é a pessoa saber falar na hora certa. É a pessoa ter temperança. Porque quando uma palavra mal falada se torna uma palavra maldita. Uma palavra falada na hora errada se torna uma palavra maldita. Porque você, na tua fúria, na tua ira,
Eu já falei muito, conversei muito com o Dudu. Dudu sempre foi muito impetuoso na forma dele falar. E eu falava assim para ele, nego, tu estava certo, mas você perdeu a razão quando começou a brigar, a gritar. Estava até certo, a colocação era até legal, mas você perdeu a razão quando você agiu dessa forma. E quantos de nós não agimos assim? Quantos de nós não esperamos a hora certa, não refreamos nossa língua e lançamos as coisas de qualquer maneira? Perde a razão. Aí ele está falando assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é que você vai dominar a terra não, gente, porque esse é outro versículo que o pessoal gosta de usar, Testemunho de Jeová, inclusive, que a gente vai dominar essa terra. Não é questão de herdar a terra, não. É você ter domínio sobre as pessoas, porque as pessoas, pensa que elas não te observam, não? Quando elas passam por qualquer situação, ela não vai na explosiva, duvido que ela vai na explosiva, ela vai naquele que é mais manso, pedir conselho, não é verdade? Vai naquele que fala a verdade, mas com carinho, com mansidão. Estou passando por essa e essa situação, você pode me ajudar, porque sabe que ele vai ser sincero, mas também não vai te ferir. Herdar a terra é exatamente isso. É você conquistar o que as pessoas vão dizer a teu respeito. E as pessoas vão falar assim, não, a Ana eu posso confiar. A Ana eu sei que eu posso falar as coisas para ela. A Helena eu sei que eu posso falar as coisas para ela. Então a gente precisa entender que ele, quando estava falando para aqueles discípulos, está falando para nós. Às vezes a gente não sabe por que ninguém gosta da gente, ou ninguém gosta de conversar com a gente, ou ninguém gosta de compartilhar com a gente. Talvez seja por isso. Ou talvez a gente é um falso manso. Eu costumo falar, desculpe a expressão, falciane. Porque tem gente que é assim, falciane. Que, não, tá tudo bem, aquela coisa falso. Mas gente, isso eu estou falando daqui da casa não, estou falando do geral. Mas Deus, ele quer que a gente aprenda a ser manso. Mas Jesus era manso. Mas o que Jesus fez quando entrou lá no templo e viu aquela bagunça lá? Quebrou tudo. É até difícil de acreditar, né? É até difícil, não, mas quando ele também estava com os fariseus também, o próprio João também, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, falou na hora certa, no momento certo. João Batista também, quando foi lá, por que João Batista foi preso? Porque foi denunciar pecado de Herodes com Herodias. Foi preso, com toda a mansidão. Vocês estão entendendo? Herdarão o reino dos céus. Bota o versículo, Lúlio, por favor. Olha o que diz esse versículo. Acho que é Salmo, né? Que eu acabei não anotando aqui. Também. Salmo 37, versículo 11. E o versículo Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O outro texto que a Marlete leu foi aquele do Vinde a mim, todos vós que está sobrecarregado, eu vos alivio, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. Ele fala isso, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Quer espelhar em alguém? Aprenda com Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração. Outra coisa que fala aqui, outro requisito dessa bem-aventurança. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é sede e fome de justiça? Tem gente que acha que vamos dizer assim, que age com justiça. O que é justiça? Vamos entender o que é justiça. Justiça é dar o que é devido. É dar o que é devido. Vou dar um exemplo de empresa. Tem o meu funcionário chamado Rafael. Minha empresa é legalizada. O que é direito do Rafael dentro da minha empresa legalizada? A assinatura da carteira dele, o fundo de garantia dele sendo depositado, as férias dele sendo obedecidas, não é verdade? O salário dele sendo pago na data. Isso é lhe dar o que é de direito. Quando eu não faço isso, nem assino a carteira, nem nada, que é o caso dele, Tati. Tem carteira nem assinada. O que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo injusta. Agora, trazendo para o nosso convívio aqui. Eu estou vendo algo, eu sei que aquilo está errado. Eu sei que eu não devo agir daquela maneira, mas eu não lhe dou o que é devido. Por que eu sei que é errado? Porque eu sou muito boa? Não.
Porque você é muito bom? Não. Deixa eu falar uma coisa para você e para mim, para nós. Não temos nada de bom. A Bíblia fala que o pecado corrompeu a gente, certo? A nossa visão ela ficou truncada. O pecado corrompeu e a Bíblia ainda fala que o nosso senso de justiça é como um trapo de imundícia. Então, para você ter ideia de como nós somos, temos dificuldade em tentar dar o que é devido, porque fomos corrompidos pelo pecado. Mas mesmo assim a gente acha algumas coisas justas e outras coisas injustas. Não é verdade? Mas quando a gente vem para a palavra e fala bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, significa o quê? Que eu e você precisamos ter fome e sede de justiça. Mas qual justiça? A minha justiça? A tua justiça? A justiça de quem? A justiça de Deus. A Bíblia fala que Cristo, a Bíblia é a exata expressão da glória de Deus. É a exata justiça de Deus para cá, para nós. O que me fez e te fez ser justo? Foi porque você fez tudo certinho? Não. Por causa de Jesus. Lembra da palavra que fala? Somos, pois, justificados em Cristo Jesus. Justificado vem de justo, justiça. Então, se eu e você, que somos justificados em Cristo, precisamos ter fome e sede de justiça. A gente precisa se indignar com algumas coisas. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente olha as coisas e nem se indigna mais. Nosso coração nem dói mais por aquilo. A gente acha que é normal. E não é normal. Existem algumas coisas dentro do nosso trabalho, dentro da nossa rua, dentro da nossa própria casa, que a gente precisa se indignar. Se indignar como, pastor? Eu vou brigar com todo mundo? Não, começar a orar. Senhor, vem com a tua justiça aqui na minha casa. Isso não está certo. Isso é errado, isso é pecado. E às vezes a gente está muito bem achando que está agradando. Mas a Bíblia fala que aquele que tem fome e sede de justiça, o que fala? Porque eles serão fartos. Não é a justiça do mundo, não é a justiça que você pode pegar, não é a justiça que você só faz para se beneficiar. A justiça de Deus não é só para se beneficiar, porque Deus, ele age com equidade. Sabe o que é equidade, gente? Equidade é aquela balança que fica bem justinha, não fica capengando para lá, né, Luciano? Capengando como se, não, eu vou dar aqui mais para cá, não. Ela é reto, é aquilo que é de direito. Deus não vai dar uma coisa de direito para a Helena, para tirar da Marlete, só por capricho da Helena. Porque a gente vê algumas orações, por exemplo, alguns louvores falam assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Quantas mulheres que entraram dentro de um casamento roubando o marido dos outros, que o marido voltou para a esposa, que canta essa música? Eu quero de volta o que é meu. O que é teu? O marido dos outros? Vocês estão entendendo? Então, até isso, até louvor, a gente tem que prestar atenção no que é aquilo que a gente canta. Porque Deus não vai restituir a família dos outros para você. Deus não vai restituir aquilo que você roubou dos outros. Ah, mas Senhor, eu só sabia. Deus é justo, gente. E a gente precisa pedir, Deus, traga sobre mim essa sede e fome de justiça, para que eu não seja ludibriada pelo que eu vejo. Porque muitas vezes a gente está fazendo oração de feiticeiro também. O que é oração de feiticeiro? Pedindo aquilo para amaldiçoando outro irmão, para se beneficiar. Irmão é irmão. Irmão é irmão, gente. Com todos os defeitos que a gente tem, é irmão. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que é da minha família, e ela falou assim, você me perdoa? Eu falei, você é minha família. Se eu não conseguir ter misericórdia de quem é da minha família, eu vou ter misericórdia de quem mais, gente? A gente precisa ter misericórdia. Já é outro ponto, mas sede, fome de justiça, principalmente até por da nossa própria cara, às vezes a gente é duro, às vezes a gente não quer ter mais de Deus, tem a sede, fome da justiça. Mas não é aquela justiça também, gente, de vingança, não. Porque eu vejo também um monte de gente com sede de vingança, sabe? Não, porque deixa ela comigo. Eu sou uma ungida do Senhor. Você é ungida? Ela também é. O pastor também é, Paulo também é. Porque todos somos ungidos do Senhor. Está entendendo? Que o Senhor nos dê essa fome, essa sede de justiça. O próximo versículo, vamos lá. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É outra coisa também, misericórdia. O que é misericórdia? Miséria. Córdia, coração.
A gente sempre fala desse versículo lembrando que Deus fez isso comigo e contigo. O que Deus fez? Olhou para a miséria do pecado. O que o pecado fez comigo e contigo? Deixou a gente na miséria. E Deus colocou o meu coração, o coração dele na minha miséria e me salvou e te salvou. Por que a gente não faz isso com as pessoas? Por que a gente não tem esse mesmo tratamento para com as pessoas? Por que a gente julga tanto? Aí vem Jesus e fala, bem-aventurados os misericordiosos. A gente acha que é um dom. Do pastor tem esse dom, Magna tem esse dom e Lúcia tem esse dom. Eu não tenho esse dom de misericórdia, não. Comigo é papum, comigo é assim. Bateu aqui, leva lá. Ele está falando não é para uma classe de pessoas. Ele está falando para mim e para você. É claro que a gente sabe que existem pessoas que têm uma predisposição para algumas coisas e para outras não. A gente sabe disso. Por causa dos temperamentos. Sabe? A gente é assim. Uns é mais coléricos, sanguíneos. Outros já são mais calmos. É temperamento. Mas Jesus não está falando assim, para quem é sanguíneo e colérico, não. Para quem é filho de Deus e foi chamado pelo Senhor, tenha misericórdia. Olhe para as pessoas com misericórdia. Olhe para as pessoas e tenha misericórdia. Coloca o teu coração na miséria das pessoas. Porque a gente acha que miséria também é só questão da pessoa estar Porque quando fala da miséria aqui, ele fala aquela miséria mesmo da pessoa que não tem nada. Tipo uma pessoa que dorme na rua. Que não tem nada. Não tem casa, não tem nada. Depende de tudo dos outros. No original, está trazendo exatamente essa miséria. Mas pense em pessoas. Pense em situações que Deus tem falado para você ter misericórdia e você e eu não temos. A gente julga. Verdade ou mentira? Não é assim? É assim. Não estou dizendo isso porque seja fácil para a gente. Não é fácil. Tem situações que eu falo, Senhor, tem misericórdia na minha vida. Porque eu não estou conseguindo ter misericórdia. Mas, na verdade, a gente é assim. Mas, Senhor, me ajuda. Bem-aventurados que têm misericórdia. Porque vão alcançar do Senhor também misericórdia. É aquela mesma questão, é dando que se recebe. Não tem como a gente pegar a Bíblia e falar assim, obrigada por ter colocado, que já me ajuda. E falar assim, Senhor, a tua palavra ela é linda para a minha vida. Não tem como você pegar a palavra só para você, porque você não é único nesse mundo. Você não é linda e exclusiva, nem lindo e exclusivo nesse mundo. Estou falando dos dois. A Dudu está ali reclamando. Está entendendo? Você não é único, nem única nesse mundo. Assim como Deus teve misericórdia de você, Ele também teve misericórdia de outros, que nem aqui estão. De pessoas que talvez você fale assim, nem merece. E sabe quando a gente fala dessa questão da misericórdia, eu ouvi essa palavra hoje, eu fiquei muito mexida. Deus não teve misericórdia do diabo, teve? Deus teve misericórdia, deu uma chance para o diabo? Não, foi condenado. Mas o homem também não pecou? Por que Deus teve misericórdia de nós e não teve do diabo? Isso é mistério de Deus, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente cospe, desculpa a expressão, no prato em que a gente come. Porque o diabo não teve e Deus nos deu a graça de ter misericórdia de nós e de nos dar uma nova oportunidade a todo dia. E a gente recebe essa misericórdia, a gente recebe essa graça e se acha o tal como se fosse melhores. Uma das coisas que a gente costuma falar, que eu costumo falar muito, que a gente pensa que a salvação são dos evangélicos. Gente, desculpa falar. Não são dos evangélicos não, tá? A gente aqui aprende a palavra de Deus. A gente sabe que o caminho é esse. Mas não quer dizer que só os evangélicos vão entrar lá no reino dos céus. A palavra de Deus fala que todo aquele confessa a quem? A Jesus Cristo. Talvez existam pessoas que você nem imagina e quando a gente chegar lá, fulano está aqui? O que está fazendo aqui, cara? Você está entendendo? Porque a misericórdia de Deus, não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, cada um vai ter que confessar. A Bíblia manda confessando com a boca e crendo com o coração.
Não estou dizendo, eu só estou querendo que a gente entenda que assim como Deus teve misericórdia de mim, Ele vai ter misericórdia de quem quiser. E eu preciso exercer misericórdia. Eu preciso exercer misericórdia. Não olha torto para aquela pessoa, não. Como se ela não fosse merecedor da misericórdia. Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso porque eu conversando essa semana com uma pessoa, ela falou assim, ele me olha estranho, eu não gosto dele por conta disso. É sobre uma outra pessoa que é cristão e essa pessoa não é muito certinha não, faz umas coisas erradas. Ele me olha estranho. A gente é assim, a gente olha estranho mesmo. A gente olha bem para os nossos amados aqui, ó, bonitinho, arrumadinho de rosa, né? Tudo bonitinho, cheirosinhos. Mas a gente chega ali fora, a gente olha ali para a esquina, fica com raiva. Mentira ou verdade? Fica com raiva lá da igreja que faz som alto ali. Faz, a gente fica. Do bar que está abrindo ali na frente. Do salão de festa quando começar a bombar aqui, ó. Mentira ou verdade? A gente precisa ter misericórdia. Não estou dizendo que seja fácil. Nada da Bíblia é fácil, tá? Nada da Bíblia é fácil. Porque se fosse fácil, minha querida, o mundo todo entraria no reino dos céus. Olha o versículo que eu separei aqui. Ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Olha o que o Senhor pede de ti, Miqueias 6:8. Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O que o Senhor pede de nós é exatamente isso. É fácil? É complicadíssimo. Viver o reino de Deus, vou te ser sincera, é a pior coisa que tem. Desculpa assim falar, parece que a gente traz uma palavra de derrota. Sabe por quê? Quando a gente era lá fora, o que a gente fazia? Eu não era da lá fora, gente. Eu me converti com 11 anos, então não tive muito lá fora. Mas as pessoas falam, pastora, quando eu era lá do mundo, levava, puxava cabelo, matava, dava tiro mesmo, fazia. Não era assim? Não era mais fácil? Aí vem para cá, vem para Cristo, e Jesus fala assim, se bater no lado, dá o outro lado. Se perdoar quantas vezes? 3 vezes? Não, querido. 70 vezes 7. É complicado, gente. É difícil. Mas bem-aventurado. Felizes. Olha o que diz aqui em Tiago 3,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que significa? O juízo, acabou, o juízo foi julgado, pá. Mas olha aqui, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Mas quem teve misericórdia, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque também terão misericórdia. Amém? Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver a hora. Amém, igreja. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Outra coisa que é engraçada de falar, essa questão de limpo de coração, tem outra versão que fala assim, puro de coração. Como a gente é puro, gente? Vamos lá, vamos ser sinceros. Que pureza há em nós? Não é verdade? Que pureza. De repente o Carlinhos, a gente, né, o Carlinhos, o Jorge, ainda detém uma pureza, mas a gente, conforme mais velho vai ficando, parece que mais impuro o nosso pensamento vai ficando, não é verdade? Mais besteira a gente fala, mais besteira a gente pensa. A gente vê uma notícia, uma programação, algum comercial que já leva a gente porque é errado. Verdade ou mentira? Estou falando isso de mim. Aí vem Jesus e fala, bem-aventurado. Vamos lá, que eu vou ler aqui. Bem-aventurados limpos. Como assim limpos de coração? Vamos ler o que significa? Aqui. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Complicou para mim. Não sei se vocês acham que ficou mais fácil. Para mim, complicou. O fim do mandamento, né, acaba a questão das ordenanças quando temos um amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É meio complicado. Aí a gente vai lá em Salmo, não sei se eu separei esse Salmo 15, Luli. Salmo 15. Quem poderá entrar? Não precisa botar não, eu vou falar.
precisa botar esse não. Quem pode entrar? Temos, quero subir ao Monte Santo de Sião. Quem pode subir no Monte Santo? Aquele que é puro de coração, que tem as tuas mãos limpas, que não defraudou, que não... Quem? Aí entra realmente a regeneração do Espírito Santo. Aí entra realmente o poder que Deus fez comigo e contigo. Olhando Deus dos céus, viu nenhum, todos pecaram, todos se extraviaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Aí vem Deus com a sua misericórdia e me purificou e te purificou. Você pode dizer que tem um coração puro, que tem um coração limpo, não porque você faz tudo certinho, porque não fazemos, mas por causa do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Olha o que diz aqui, ó. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É complicado demais. É muito complicado. Porque talvez a gente comece um dia bem, quando chega meio-dia já está... Aí passa meio-dia, quando chega 3 horas, já desandou tudo. Mas o Senhor, o que Ele quer que a gente entenda? Que é Ele que faz essa obra em nós. Bem-aventurados limpos de coração, os puros de coração. Por quê? Vão ver a Deus. Quem não quer ver Deus, gente? A gente canta aqui, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Mas isso aqui é sombra. É muito longe, está tudo embaçado. Paulo fala que a gente vê como criança, como um menino, tudo meio embaçado. Mas chegará o dia que a gente vai vê-lo face a face. E quem vai poder entrar lá e vê-lo face a face? Aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tem mérito nosso. A glória é dele. Amém? O próximo versículo, Lúlia. Olha só. Outra palavra bacana, outra coisa legal. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Outra coisa que é diferente. Pacificar. O que significa pacificar? Trazer paz. Eu quero saber, não quero que vocês levantem a mão, mas assim, se há aqui pessoas que fazem parte da turma que pacifica ou da turma que joga lenha na fogueira? Mas é. Eu me lembro uma vez lá no meu trabalho, tinham 2 funcionários que trabalhavam junto e eles brigavam muito, gente, era todo dia. Era todo dia eles brigando. E teve um dia que eu me meti naquela briga, eu falei, caramba, todo dia. Aí ele falou assim, ainda mais você jogando lenha na fogueira. Eu falei, caraca, eu não posso ser essa pessoa que vai jogar lenha na fogueira. Deixei de ficar brigando, também não falei mais nada não, deixei lá. Porque até eu falando eu estava errado na história, tá entendendo? Eles não se davam mesmo, até que separaram mesmo, que não se davam. Porque às vezes a gente tem que saber até falar no meio da briga dos outros. Até no meio da briga dos outros, você tem que usar essa palavra de ser pacificador. Porque está brigando demais, gente. Se você entrar falando mais alto, pode ser que você jogue mais lenha ali na fogueira. O pacificador, eu me lembro uma vez, o nosso amigo Celso, ele sempre ouve as nossas mensagens, a Helena conhece, mora ali em cima, que o homem pacificador é o Celso. Ô, minha irmã, aquele jeitinho dele. Ô, minha irmã, não, calma aí. Às vezes tinha umas brigas feias lá na junta diaconal, que o Dudu era o presidente da junta diaconal, e acontecia umas brigas feias, Dudu, né? Aquele jeito. Ele chegava assim, calma, meu irmão, calma. Peraí. Gente, vamos acalmar o ânimo aqui, vamos acalmar, tal. E acalmava mesmo, porque o jeito que ele fazia, a forma que ele fazia, não tinha como ninguém dar adiante aquela briga. Daqui a pouco estava todo mundo se abraçando e se beijando, porque ele, vamos lá, a gente é irmão, vamos abraçar. Gente, Deus chamou a gente para ser pacificador. Se você não está conseguindo porque você está com raiva tanto quanto, segura a tua onda, porque às vezes acontece. A gente está com tanta raiva que a gente quer jogar ainda mais. Segura. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? O filho de Deus tem a identidade do Pai. E o que o nosso Pai é? O príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele nos chamou para ser esse pacificador. Provérbios 12, 20. Olha aqui. No coração dos que maquinam mal, há engano. Mas os que aconselham a paz, têm alegria. Vamos ser esses aconselhadores da paz? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ser esses aconselhadores da paz.
Eu sei que às vezes é difícil. A gente não vai trazer aqui como se a gente fosse expert. Ninguém aqui é expert em nada. Estamos aqui nessa caminhada. No dia que a gente for expert, Jesus pega e leva. Acabou. Acabou, teu estado é muito boa. Sai daí. Você é muito bom, sai daí. Enquanto estamos nessa caminhada aqui, vamos ser aqueles que aconselham. Outro versículo aqui, Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Até em Hebreus, não precisa abrir não. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz. Seja um pacificador. Leve a paz aonde você estiver. Aonde você estiver, não é que ser bobo não, gente. É paz mesmo. Mesmo que talvez você seja aquela pessoa meio falante, mas seja uma pessoa que leve a paz em nome de Jesus. Vamos lá. Bem-aventurado, versículo 10. Eu vou ler esses últimos aqui. 10, 11 e 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, outra coisa que é muito difícil é isso, a questão de perseguição. Às vezes a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma conotação muito errada de perseguição. A gente fica com raiva do irmão. A gente fica com raiva do pastor. A gente fica com raiva de alguém que tem um cargo de liderança na igreja. Por quê? Porque não me deu uma oportunidade. Porque o pastor chamou a minha atenção. Por causa de... Gente, a perseguição que a gente vive aqui não se compara com a perseguição. O pastor estava falando isso outro dia, né? A gente aqui, as nossas perseguições, a gente sofre. A gente vai ler esse texto aí, de 2 Timóteo 3,12, que fala assim, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus serão perseguidos, padecerão perseguições. A gente sabe, por seguir a Cristo, só por seguir a Cristo a gente é perseguido. Por falar a verdade, a gente é perseguido. A gente é perseguido dentro de uma rede social. Hoje as pessoas estão muito desaforadas nas redes sociais. Se você falar qualquer coisa, a pessoa não concorda, ela bota lá e ainda te xinga. Verdade, isso acontece muito. É que a gente não tem muita fama. Mas eu fico vendo pessoas que têm um pouquinho mais de fama, eu fico vendo horrores que colocam, cristãos, falando quem você pensa que é isso, como você pode falar isso. E a gente tem que se preparar até para outras perseguições que vão vir. Por causa de gêneros. Porque Deus é amor, é isso que eles pregam. Deus é amor, Deus não faz acepção de pessoas. Gente, Deus é amor, sim, mas pecado é pecado. Não tem como eu pegar e falar, Deus é amor, pode continuar todo mundo fazendo um monte de besteira, porque o que Deus vai fazer com a gente? O que Deus faz conosco? Denuncia o nosso pecado. E a gente também precisa denunciar o pecado. Então a gente às vezes não tem noção da questão de perseguição. Mas quando você lê aqui, bem-aventurados sois que vão perseguir vocês, foram perseguidos mesmo. Se a gente lê os heróis da Bíblia, todos eles, até antes, foram cerrados no meio, foram mortos, né? No dia do Jorge, aquele fogaréu que jogaram às 5 horas da manhã. Gente, o Jorge era um soldado romano, servo do Senhor, que não quis mais ficar no erro, se converteu e foi morto. Aí deram uma espada para Jorge, deram um dragão para Jorge e fizeram Jorge Ogum. É o que a gente vê aí. Mas fizeram Jorge Ogum, que é cultuado no mundo inteiro. Era um servo de Deus que morreu. Estevão morreu. O Cosme e Damião eram gêmeos, eram médicos que ajudavam na medicina a curar pessoas. Eram servos de Deus. Fizeram deles o que a gente vê. Oi? Eles iam ficar horrorizados. Paulo agora ia ficar doido, porque Paulo era um servo de Deus, fizeram dele santo. São Paulo. Pedrão, rústico pra caramba. Pedro era rústico, passou pela glória de Deus, se tornou um homem. São Pedro. Ainda fala assim, São Pedro, segura aí. Ele domina a chuva, domina tudo. Então a gente às vezes não tem noção do que é ser perseguido, não. A gente não tem noção, a gente fica com raiva do irmão, a gente fica com raiva do patrão, né? A gente fica com raiva do marido. Mas é muito pé pequeno perto da perseguição que esses homens estiveram. E realmente eles se exultaram.
Eu me lembro daquela história de Pedro lá. Pedro estava lá preso, a igreja orando por Pedro. Pedro está lá, teve o terremoto lá, esse terremoto é do Paulo Silas. Teve lá, Pedro sai, chega na porta da irmã, bate lá, a menina se assusta, fecha a porta na cara dele, achando que é um fantasma. Sou eu, Pedro. O que Pedro se alega e vai pregar o quê? O evangelho. Eu acho que, sei lá, se acontecer uma perseguição no Brasil, eu acho que muita gente vai meter o pé do cristianismo. Que eu acho que a gente é muito mimizento, desculpa. Eu acho que a igreja brasileira é muito mimizenta. É muito assim, ó. Ai, tadinho. É muito motivacional. Muitas palavras motivacionais. Você é um espelho que reflete. Não importa o que eu não estou. E assim. Você é linda demais. Gente, isso tudo eu sei que a gente é. Não estou dizendo menosprezando, não. Mas a gente precisa entender que aqueles que querem viver em Cristo Jesus vão ser perseguidos. A gente precisa estar preparado. Por isso que aqui na casa a gente tem preocupação em trazer muito Bíblia. Eu sei que às vezes é cansativo. A gente hoje tem, graças a Deus, a palavra que bota ali, fica até mais fácil do que ficar abrindo tudo. 1 Pedro 3,16 diz, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso porte, bom porte em Cristo. Mas sabe por que Pedro está falando isso? O pastor está falando sobre Pedro aqui. A igreja daquela época de Pedro estava sendo acusada de ter colocado fogo em Roma. Só isso. Nero foi lá, botou fogo. Eram 14 cidades em Roma. Botou fogo em 10 cidades. As 4 cidades que moravam os cristãos não pegou fogo. Nero botou fogo, pegou a lira dele, que era tipo um violão, que a gente estava até vendo esses dias. Não era não, lira? É harpa de corda. Sentou lá no monte e viu a cidade pegando fogo, tocando a sua lira. Amarradão. Depois que passou aquilo tudo, como as 4 cidades não pegaram fogo, ele acusou os cristãos. E foram mortos muitos cristãos por causa de que Nero fez. Faltou, a Bíblia fala que faltou estaca para matar gente crucificada naquela época. Os cristãos eram colocados em tochas para iluminar a noite. Para serem acesa, minha querida. Serem acesa e iluminar as ruas daquela cidade. Vocês estão entendendo? A gente sabe o que é perseguição? A gente conhece perseguição? Não tem nem ideia. Mas o que eu quero trazer para vocês, minhas queridas, meus queridos irmãos? Bem-aventurados sois. Se hoje a gente não sabe o que é perseguição, não estou dizendo que você vai procurar perseguição aí, pelo amor de Deus. Tá? Não vai ficar procurando perseguição, não. Mas busque em Deus o teu papel como filho de Deus. Busque em Deus o entendimento de que Deus te chamou nesse mundo para fazer a diferença. Para ser pacificador, para ser misericordioso, para ser uma pessoa que tem sede e fome de justiça. Para ser uma pessoa que fale do amor de Cristo, custe o que custar. Porque ainda não está custando. Mas chegará o tempo que vai custar. Chegará o tempo em que Covid só se pega na igreja, já viu? Quantas igrejas estão fechadas porque Covid, as pessoas só pegam na igreja. Mercado não fechou, os ônibus lotados não fecharam, os bares não fecharam, as comunidades estão lá bombando, mas e vir para a igreja pega Covid. Você pensa que é bobeira, gente? Isso não é bobeira não, isso é perseguição. Tem igrejas que estão acomodadas em não abrir, porque até a questão do dinheiro aumentou. Porque as pessoas ficam mais... eu vou usar essa expressão, mais melhor de boa dentro de casa vendo a live. Eu não queria usar o português errado, mas vou usar. Porque às vezes é confortável, mas Deus não chamou a gente para viver confortavelmente. Vocês estão entendendo? Aquele que é chamado por Cristo Jesus foi chamado para viver o reino. E o reino de Deus tem seus preços, tem seus pós e tem seus contras. Mas bem-aventurados vocês são. São felizes, amém? Você é feliz? Somos felizes? Amém? Vamos cantar esse hino do... Eu queria... Conhece essa? Eu esqueci a letra, Rafael que sabe. É um embromation. Sempre vou lembrar, gente.
Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Sob o sangue que balão na chuva, chegavam nos céus com a vitória.